dos corações como em Meriba. Glória, louvor, honra a ti, Cristo Rei Redentor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vou tentar hoje fazer uma síntese entre uma homilia à luz dos textos da liturgia de hoje e um pequeno sermão catequese sobre as práticas do tempo da Quaresma. Então vamos lá. Primeira coisa, chamar a atenção sobre a importância de, na nossa vida, termos um tempo de pausa e de autorreflexão. Nós somos o único ser vivo capaz de fazer isso. Nós, por exemplo, chegamos a nos perguntar, ou chegamos a pensar, por que estamos pensando isso? Passarinho não faz isso, peixe não faz isso, cachorro não faz isso, só nós. Portanto, Deus nos presenteou, entre tantos dons, e toda a criação certamente tem cada um o seu, mas entre outros dons com que Deus nos presenteou, um foi o da autopercepção. Um foi a capacidade de olhar para si. E se nós temos essa capacidade, nós devemos usá-la. Não usá-la é comprometer a nossa existência. Infeliz do ser humano que age irrefletidamente. Infeliz do ser humano que age inconsequentemente e que não mede palavras, atitudes, não pesa as coisas. É terrível. É muito complicado. Eu vou usar agora uma expressão muito coloquial. Quando alguém não se manca. É muito triste. Um ser humano que não percebe quando é espaçoso, quando está incomodando alguém, quando está no ridículo. É muito ruim. E é muito triste também quando alguém precisa o tempo inteiro que os outros digam isso. Primeiro, porque não é agradável ouvir. E segundo, porque cada um tem que desenvolver essa habilidade, né? Essa autonomia de se perceber. Estou fazendo a coisa certa? Esse é o melhor jeito? É por aqui?
Claro, nenhum de nós sabe tudo sozinho, de jeito algum. Precisamos sempre de apoio, de ajuda, mas é preciso que o apoio e ajuda seja apoio e ajuda, não seja caminhar pelo outro. Não tem como. E se nós não desenvolvemos isso, porque não tem jeito, qualquer ser humano vivo, em algum momento vai ter que desenvolver. Não vem no amor, vem na dor, não vem no jeito mais tranquilo a vida da pancada, mas de alguma maneira entra no eixo. O pior é quando se chega ao fim da vida e ainda não entrou no eixo. Mas, em todo caso, ninguém vai poder dizer que não teve oportunidade, porque só o fato de estar vivo já é uma oportunidade para se avaliar, para se enxergar. Então percebe que às vezes até a queixa, né? Mas não tive oportunidade. Não teve? Você está vivo? Para um pouquinho e se avalia, e olha para si e se enxergue. E ao se enxergar, perceba suas atitudes, suas palavras, seu comportamento, sua postura e tudo. Pois bem, Deus nos presenteia todos os anos com um grande tempo. São 6 semanas que nós temos no ano para fazer essa avaliação. Não que nós não possamos fazer em todo o tempo, o cristão tem que fazer todo dia, mas a quaresma é o tempo para isso. São Paulo hoje dizia para nós, é agora o tempo favorável, é agora o dia da salvação. E se nós desperdiçamos esse tempo, repito a ideia, infelizes de nós. Se não sabemos agarrar essa oportunidade para fazer a revisão interior, a grande pergunta é, estamos vivos para... E aí, naturalmente, aqui nós esbarramos, nós tocamos diretamente no horizonte da nossa relação com Deus, a nossa fé. A quaresma é um tempo para investigar a quantas anda a minha fé. Como é que anda a minha oração? Como é que anda a minha fidelidade aos mandamentos? Como é que anda a minha presença na igreja? O meu ser igreja, né? Mais do que estar presente na igreja, o meu ser igreja. Como é que anda o meu amor ao próximo? Como é que anda a minha fidelidade matrimonial? E por aí vai. Muitos e muitos e muitos aspectos são, para nós agora, um tempo de parar e olhar. Então, começo por aqui. Hoje nós abrimos esse tempo lembrando de uma coisa: não existe ser humano perfeito. Todos nós falhamos e, por isso, todos nós precisamos rever, para pedir perdão, para começar de novo, para mudar de vida. Então, não acredito que não tem aqui, mas se tem, acabo com a ilusão agora. Se você achava que na sua vida não há problema e que você é perfeito, não é. E que bom que sou eu a te dizer isso, para que você não se iluda de achar que tem um bom coração, mas tem cheio de maldade também. Eu sou muito honesto e também tem corrupção em você. Claro, todos nós temos, em maior ou menor nível. O importante é que nós reconheçamos isso, porque aí nós vamos aprendendo a corrigir os defeitos. Então, o profeta Joel, Deus, por meio dele, falou para nós isso: volte. Só que para voltar você tem que se reconhecer frágil, pecador. Eu acho triste, vou falar de coração, acho muito triste, quando alguém chega e diz assim: o que eu vou confessar? Certamente tem pecado, todo mundo tem. A pergunta é, não tem autoanálise, né? Não tem percepção de si. Quando eu morava em Vinhedo, eu sempre falo de lá porque foi um lugar que me marcou muito. O nosso prior Dom Paulo contava uma história de uma religiosa que dizia assim: não sei por que as irmãs não convivem bem comigo, eu sou uma pessoa tão agradável, eu sou uma pessoa tão bacana, todo mundo deveria gostar de mim. Parêntese, falta simancol, né? Falta autopercepção. Por que será que ninguém gosta? E ela dizia isso: ninguém gosta de mim, eu sou tão boa. Então, eu fico triste mesmo quando alguém diz assim: não sei o que eu vou confessar. Tudo bem, é uma questão de... Diz assim, não estou pronto. Percebe? Fala, não consegui pensar. Porque não é possível que alguém ache que não erra. Que alguém ache que não tem problema, que não erra, que não tem defeito. Então, hoje Deus fala, volta, acorda e volta. Volta que eu estou disposto a te acolher. Que eu estou disposto a te oferecer o perdão. E aí São Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, na segunda leitura, falou algo lindo para nós. Ele disse: deixem-se reconciliar com Deus. Olha que bonito. Deixem-se reconciliar. O que é a reconciliação com Deus? A reconciliação nossa com Deus se deu por meio da cruz de Cristo. Então, na verdade, São Paulo está dizendo: deixem-se aproximar da cruz.
Porque do lado da cruz você recebe o banho do sangue de Jesus. O seu pecado é apagado. A sua vida se renova. Então é lindo, mas é doloroso também. Porque quando ele diz, deixe-se aproximar da cruz, significa, assume a cruz. Aí é complicado, né? A gente não gosta, mas é verdade. Assume a dor, assume o sofrimento, assume as dificuldades com coragem. Nós não temos um discurso alienante, como se dizia, não somos ópio do povo. O que nós queremos é que as pessoas aprendam a ser gente de verdade. Se quando quebro uma unha eu choro 3 dias, não dá. E é claro que eu estou pegando um exemplo absurdo para a gente perceber. Agora, todo mundo passa por dor, gente. Todo mundo tem desafio na vida. Uns parecem maiores do que outros, mas cada um tem do seu tamanho. Eu sempre digo isso, é ótimo olhar para a família do outro. A família do outro não tem problema para mim. Mas se eu morar naquela casa, vai ter também. Então percebe, seja uma cruz imensa, seja pequenininha aparentemente, assume e apresenta a Jesus. E se torna um com Jesus, se deixa crucificar com Ele. Abraça. Deixa-te reconciliar com Deus. E se a reconciliação vem pela cruz, como é que a gente quer fugir? Não pode. Não pode. Aliás, esse é um problema do cristianismo hoje. Os cristãos não querem a cruz. São Paulo, em algum momento, diz que ele chora. Ele diz, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Não é para ser masoquista. Não é para amar sofrimento, que isso é perturbação mental. É para ser sadio diante dos dias ruins. É para ser alguém que fica super feliz quando está tudo maravilhoso e sabe dizer assim, nossa, hoje está difícil. Sem se desesperar, sem arrancar os cabelos e querer se matar. Problema, repito, sempre vai haver. A vida é uma roda, tem hora que a gente está por cima, hora está por baixo. E aí? E quando eu estiver por baixo, que a minha vez vai chegar? Aí vem a mensagem, deixe-se reconciliar com Deus. E aí, Jesus no Evangelho nos ajuda a entender como é que nós podemos nos aproximar da cruz, como é que um cristão pode, ele, dizer, eu quero me aproximar, porque veja, eu sempre digo isso também, cruz chega, não adianta querer fugir, porque ela vai bater na porta do ateu, ela bate na porta do protestante, do católico, de todo mundo, de quem não tem fé, chega. Alguém morre, é assaltado, perde um parente, é traído por alguém. Agora, quando São Paulo diz isso, ele diz, você se aproxime. Não espere só o sofrimento bater na sua porta para você abraçar a cruz. Aproxime-se você, porque você sabe que a cruz é salvação. Como que um cristão, como que um católico pode se aproximar da cruz? Aí todo mundo já sabe, né? Já de cor e salteado, todo ano é igual. O mesmo evangelho toda quarta-feira de cinzas. Jesus falou para nós o quê? Esmola, oração e jejum. Até aqui está tudo bom. Já sei, né? Ah, não, isso aí o padre já falou no outro ano, eu já escutei, ótimo. A questão é, aí fica aqui a perguntinha para você levar para casa um bichinho mordendo atrás da orelha, não é só atrás da orelha, mordendo, para incomodar e você, né, ficar quieto, inquieto com isso. A questão é a seguinte, mais ou menos nós já temos um costume de quando vai se aproximando a quaresma, nós formulamos um propósito, não é isso? Ah, esse ano eu vou pontinho, pontinho. A questão é que por ano a gente deveria pelo menos ter 3 propósitos. É por isso que eu quero deixar o bichinho mordendo atrás da sua orelha, para te inquietar. Pergunta, qual é o meu propósito de transformação este ano a respeito da esmola? Porque percebe que Jesus não falou esmola ou oração ou jejum? Ele falou esmola e oração e jejum. Então são 3 propósitos. A respeito da esmola, o que eu pretendo fazer para ser melhor? E lembrando que esmola não é só dar centavo no sinal. Esmola engloba a caridade como um todo, e caridade como um todo significa perdão, gesto de bondade, dar segunda chance a alguém, visitar alguém doente, procurar alguém que eu não procuro há muito tempo, me aproximar de alguém com quem eu não tenho lá muita empatia. Qual o meu propósito em relação a isso? Porque eu adoro receber bênção de Deus, mas eu não quero dar. Cristão que não dá, não é cristão. O cristão recebe e por isso ele dá.
Então, primeira coisinha aí para o bichinho ficar lá, né? Deixando a orelha ardendo atrás. Qual o meu propósito quaresmal em relação à esmola, à caridade? Segundo, qual o meu propósito em relação à oração? O que eu posso rezar um pouco mais? Eu já tenho minhas orações que eu faço todo dia, mas na quaresma se pede para o cristão dar um pouquinho mais, né? Dá um passinho a mais. Qual oração que eu posso acrescentar? Ou uma outra prática? Ou uma intenção diferente? O que eu estou disposto a fazer? Jesus foi tão disposto por mim, eu estou disposto a dar o quê? A me envolver nesse processo. Fica aí uma outra pergunta, um outro bichinho lá para morder atrás da orelha. O saudosíssimo Dom Henrique Soares, ele dava uma sugestão muito boa, que eu acho muito, muito louvável. Ele dizia, uma das possibilidades é que você escolha um livro bíblico e leia durante a quaresma, além da meditação da liturgia diária, além das suas orações particulares. Escolher um. Ele recomendava especialmente o Evangelho, já que a ideia do cristão é se identificar com Jesus Cristo. Mas pode ser um outro livro. Mas olha que interessante. Você fala, bom, meu propósito é me associar mais a Cristo e para isso eu tenho que conhecer mais Ele. Então faço o propósito de ao longo da quaresma ler um evangelho, por exemplo, ou uma carta de São Paulo, me aprofundar, não é só ler, né? Ler e deixar entranhar. Terceiro, aí esse é o mais comum. Qual é o meu propósito quaresmal a respeito do jejum? E aí esse é mais fácil, né? Mais comum, vou tirar isso, ou refrigerante, ou doce, ou aquilo. Tudo bem. A pergunta é, o que eu vou colocar nesse meu propósito? Gente, eu não sou o primeiro a falar isso. Muita gente já falou. E eu não gosto de ficar batendo na mesma tecla, que tem hora que enjoa. Mas se o meu jejum é só por fazer, ele é dieta. A gente até emagrece, né? Nossa, parei de beber refrigerante, emagreci. O que é jejum nesse sentido? O que eu vou não fazer? O que eu posso? E aí a gente une aqui com a esmola. Oferecer, percebe? Eu não só não faço, porque não adianta eu não comer doce durante a semana e descontar no domingo, porque domingo não se faz jejum, tá? É bom lembrar. Mesmo na quaresma, domingo não é dia de jejum nunca, em nenhuma hipótese. Então, lembre disso. Domingo da quaresma pode comer carne. Aí vem a pergunta. Se não, eu guardo no armário o doce para a semana e no domingo como os 7. A pergunta é, o que eu tiro de mim e como é que eu posso oferecer para outro? E aí eu uno o jejum à esmola. Ou, qual vai ser a oração que eu vou fazer ao sacrificar um pouquinho o meu prazer de comer? Qual vai ser a intenção que eu quero que o meu passar um pouquinho de fome expie? Ou o pecado de alguém, ou o sufrágio de uma alma do purgatório, ou pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Percebe que não é só parar de comer? Jejum intermitente se tornou moda. E nem por isso tem valor religioso. O valor religioso está na dinâmica quando eu digo, por amor a Deus, para me associar a Cristo, aí eu escolho, aí eu proponho, e aí eu vou lutando para realizar. Todo mundo aqui sabe que não é nada simples se privar, dizer não para si. Nós vivemos na era do prazer. Para nós é bom tudo fácil, né? Quem quer incômodo? Mas, se nós não fazemos estes 3 propósitos, nós não nos associamos a Cristo. E se nós não nos associamos a Cristo, nossa vida não se torna uma com Ele. E se o propósito da vida cristã é se tornar um com Cristo, aí eu estou falhando com o objetivo do meu batismo, da santidade. Por isso, o dia de hoje é para isso. Lembrar que somos pecadores e que é preciso olhar para si, deixar-se reconciliar com Deus usando esses instrumentos que o próprio Senhor nos deu, mas não repito, não é um ou outro, é um e outro é outro. Esmola e oração e jejum. A última coisa que queria dizer é que os padres da igreja ensinam coisas riquíssimas para nós. Nós sabemos que o tempo da quaresma tem 40 dias mais ou menos, eles não são 40 dias só, se nós contamos todos os dias, incluindo os domingos, são 44, porque vai até a quinta-feira santa de manhã, é ainda tempo da quaresma, ela acaba com o tríduo pascal,
E, por outro lado, como eu disse, os domingos, a princípio, não eram nem para ser contados como dias de quaresma, porque eles são o dia do Senhor. Eles são aquela pausa maravilhosa onde nós celebramos com alegria a ressurreição de Jesus. Então, repito a ideia para que todo mundo tenha escutado, hein? Domingos da quaresma são domingos. Não se faz jejum, não se realiza prática de penitência. Devoção tudo bem, mas percebe? Eu digo assim, não realiza algo pesado. Domingo é o dia do repouso em Deus. E as solenidades também. Nós teremos 2 solenidades ao longo da quaresma. O dia 19 de março, que é o dia de São José, e o dia 25 de março, que é a solenidade da anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria. Esses dias são importantíssimos para a igreja. Nesse dia tem instrumento, tem flor, canta glória, porque nós estamos celebrando o auge do mistério da salvação. Então, nesses dias não há jejum. Esses dias são dias de alegria e de oração alegre, né? De oração solene para Deus. Mas, olha que bonito isso. Alguns padres nos ensinam que, na verdade, mais do que a contagem dos 40 dias da quaresma, a quaresma, como tempo, ela é o dízimo que nós oferecemos a Deus. Olha que linda essa imagem. Eles dizem, por mais ou menos 36 dias e meio, o dízimo de um ano, que são 365, nós jejuamos. Nós entregamos a Deus o nosso dízimo quando moderamos a língua, quando buscamos o perdão, quando rezamos mais, quando nos alimentamos menos, quando dormimos um pouco menos para nos dedicar mais a Deus e aos outros. Que linda essa ideia. 36 dias e meio, eu fiz uma contagem, se depois alguém quiser eu posso compartilhar. De fato, são 36 dias e meio de penitência mais pesada. Depois, repito, se alguém quiser, compartilho com muito prazer a contagem como faz isso. Ela vai, nesse caso, até o Sábado Santo, porque ela é o jejum pascal, né? Nós vamos até a porta da celebração da Páscoa, em 36 dias e meios intensos. E eu vos convido, meus queridos, claro que eu também incluído, que nós façamos isso. Claro, sextas-feiras são dias de mais rigor, né? Na quaresma, claro. Sexta-feira Santa nem pensar, nem se fala, mas ao longo dos outros dias da quaresma, façamos um pouquinho. Sabe aquela oferta pequena? Sabe aquelas 2 moedinhas da viúva? Pois é, oferta a Deus. Fica mais próximo de Jesus. Acalma mais o teu coração. Não fique tão azedo. Quando vier impaciência, pede a Deus força, pede a Ele misericórdia. Reza mais pelos pecadores, reza mais pelos que morreram. Vamos fazer da quaresma não só a oportunidade para a nossa santidade, mas vamos santificar outros também. Quantos precisam de nós? Se não começar de nós, o mundo não vai se convencer do amor de Deus. É quando eu me convenço que Deus me ama e mudo, e tento mudar pelo menos, e me esforço de verdade, é que eu consigo mostrar para os outros que vale a pena estar nesse calorão aqui e que vale a pena daqui a pouco receber cinza, que só me lembra isso, né? Você precisa de correção. Você é pecador, olha para si, volta para Deus e deixa que esse amor te invada e se transporte para o mundo inteiro.